Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E hoje eu quero começar te agradecendo por fazer parte aqui do nosso canal. Quero agradecer a todos vocês que são inscritos aqui no canal, a todos vocês que compartilham os vídeos, a você que sempre deixa o seu comentário, você que curte o vídeo, quero te agradecer, porque dessa forma você me ajuda a continuar propagando esse evangelho, essa palavra para muitas pessoas. Essa mensagem vai alcançando cada dia mais pessoas e fica aqui o meu agradecimento. Você é meu companheiro de jornada nos meus devocionais, porque quando eu apresento aqui, eu também estou edificando a minha vida, porque afinal de contas, a palavra que nós lemos aqui não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus que me abençoa e te abençoa e nos leva sempre muito mais além. Fica aqui o meu muito obrigado por estar comigo. E segue os meus dois convites. Primeiro, vamos estar até o final do vídeo. Eu quero te convidar a ficar aqui comigo. Quero orar por você no final, abençoar a sua vida, fechando o nosso devocional diário. E também quero te convidar a ler a palavra de Deus comigo. O tema que nós vamos falar hoje, na minha opinião, é um dos temas mais difíceis para nós colocarmos em prática na Bíblia. É um tema desafiador que mexe com o nosso coração, com a nossa alma, com a estrutura da nossa vida. Mas o Espírito de Deus nos capacita. Então, para nós conhecermos esse tema, entender o que Deus quer falar conosco acerca disso, eu te convido a ler comigo o Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Então, vamos ler comigo essa palavra, vamos receber de Deus essas verdades espirituais. Assim está escrito, Marcos 11, 24. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E, quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. O perdão é um dos temas mais desafiadores, mais impactantes e que mexe com a nossa vida de uma forma muito especial. Sim, porque aqui nós tratamos daquilo que nos ofende, aquilo que fere muitas vezes a nossa alma, aquilo que fere as pessoas que estão ao nosso redor, e Deus nos coloca nesse lugar desafiador, onde Ele diz para nós que se nós não perdoarmos, Ele também não perdoará os nossos pecados. E quem não peca? Todos nós pecamos, e se pecamos, nós precisamos do favor de Deus, afinal de contas, nós não podemos pagar pelos nossos pecados. E o pecado é o que causa separação entre nós e Deus. Porém, nós já sabemos que a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, que você se torna um com o Senhor através do novo nascimento, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele passa a habitar na sua vida e você adquire uma nova natureza, onde o pecado já não tem mais poder sobre a sua vida. Porém, nós precisamos nos atentar que uma vida de alguém que não exerce perdão, talvez seja uma pessoa que ainda precisa passar pelo processo do novo nascimento e da conversão. Sim, nós não podemos negar que as feridas doem a nossa alma, nos ofende, nos deixa assim realmente muito maus por causa daquilo que nos acontece. Mas, quando nós não perdoamos, é como se nós estivéssemos retendo dentro de nós aquele mal. Toda vez que alguém nos ofende, alguém nos prejudica, causa mal à nossa vida, e nós não perdoamos, nós vivemos com a lembrança daquela pessoa o tempo todo. Aquela pessoa nos acompanha o tempo todo na nossa vida. Quando nós não exercemos perdão, quando nós não resolvemos dentro do nosso coração acerca daqueles que nos ofendem, é como se todas as vezes que você fosse comer, beber,
aquela lembrança te acompanhasse. Infelizmente, nós lembramos com muito mais facilidade das coisas ruins que nos acontecem do que as coisas boas. Isso tem um sentido. Nós queremos ser protegidos, nós queremos nos precaver de novos sofrimentos. Mas, quando o Senhor fala para que nós venhamos exercer perdão, Deus quer arrancar do nosso coração a mágoa, Deus quer arrancar do nosso coração a amargura, Deus quer curar a nossa alma daquela ferida, porque existe a ferida, a ofensa, que muitas vezes pode causar em nós uma dor física, mas existe também aquilo que nos causa dor emocional, que fere a nossa alma, e precisamos de cura, de uma intervenção de Deus. Mas para que essa intervenção aconteça, é necessário que nós sejamos decididos a perdoar. O perdão não é resultado de um sentimento, mas é resultado de uma decisão que nós tomamos. E quando nós tomamos essa decisão pela fé, Deus encontra em nós espaço para promover cura e arrancar toda aquela dor, toda aquela mágoa, toda aquela amargura que está no nosso coração. É quando nós decidimos perdoar, é que nós abrimos espaço para curar. É assim que funciona. Nós não somos curados para depois perdoarmos. E é desafiador. Eu sempre achei esse tema muito difícil de lidar, mas nós precisamos entender que a falta do perdão só faz mal para quem não perdoa. É difícil. Muitas vezes as ofensas, aquilo que nos acomete é muito grave, é muito dolorido. Acomete a pessoas que nós amamos e nós passamos por momentos muito difíceis, difíceis mesmo. Mas nós precisamos ter a nossa alma liberta, tirar todo o peso da nossa alma. Não podemos alimentar dentro de nós a amargura, a dor, o sofrimento, porque muitas vezes aquele que nos ofendeu sequer se importa com isso. E nós não podemos esperar que aquela pessoa se arrependa para nós exercermos o perdão. Não funciona desse jeito. Nós não sabemos se a pessoa se arrependeu ou não. Nós não temos controle sobre isso. E perdoar, nós não estamos removendo a culpa do outro. Nós não estamos dizendo assim, eu perdoo, então significa que o que você fez não tem importância. Não, muito pelo contrário. O perdão, ele serve para nós. O perdão libera a nossa alma. O perdão nos cura. O perdão nos eleva espiritualmente e abre a nossa comunicação direta com o Pai. Veja bem, o texto está dizendo para nós aqui que nós podemos orar crendo que nós já recebemos. A primeira parte é maravilhosa, mas depois ele diz que se nós não tivermos exercido perdão, vai haver um bloqueio, vai haver uma separação. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso crer que de fato eu nasci de novo e o Espírito de Deus habita em mim. Depois, eu preciso entender que existe um tempo em que aquilo que aconteceu comigo vai doer, vai ser sofrido, vai ser difícil de lidar. E terceiro, eu preciso entender que independente daquilo que está ainda doendo e sofrendo, eu preciso exercer perdão, porque eu tenho uma nova natureza em Cristo e porque isso vai me ajudar, vai favorecer com que eu consiga elaborar e lidar melhor com aquele mal que me acometeu. Porque se eu não resolvo isso, eu estou apenas agravando aquilo que já foi feito contra mim. E nós não queremos isso, nós queremos viver liberdade, paz. Por isso que em muitos e muitos textos da palavra, o Senhor nos orienta, nos exorta a exercer perdão. E se hoje você tem dificuldade de fazer isso, eu quero te encorajar a orar comigo, porque o Espírito Santo vai te dar poder para isso. Pai, em nome de Jesus, o perdão o Senhor tem nos dado de forma tão graciosa, porque nós sabemos que não merecemos o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, mas ainda assim o Senhor nos perdoou. Reconhecemos que ali naquela cruz o Senhor sofreu, Pai, a pior morte que alguém poderia experimentar, a morte de cruz,
o afastamento total do Senhor Deus e Pai. E o Senhor fez tudo isso porque o Senhor queria nos oferecer perdão. E nesse encontro de hoje, nós recebemos perdão sobre os nossos pecados, recebemos perdão sobre as nossas falhas, perdão sobre os erros que temos cometido. Mas também eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos capacite, da mesma forma como fomos perdoados, exercer perdão para aqueles que nos ofendeu. Pai querido, nos ajude a viver, Pai, a verdade do Teu Evangelho. Ajuda-nos a crescer espiritualmente, a sermos libertos de todas as feridas, de toda mágoa, de toda amargura, de todo ressentimento que corrói a nossa alma, que perturba o nosso espírito, que nos escraviza, Pai, no lugar da dor e do sofrimento, mas que nesse dia, neste encontro, o Senhor possa, Pai, trazer libertação, cura, convencimento, aplicação desta palavra em cada coração que me ouve aqui, ó Deus, para que todos nós possamos experimentar dessa paz que excede todo entendimento, dessa cura na alma que nos liberta e nos permite ter uma vida plena, livre de toda amargura e dor. É o que eu te peço, porque sei que somente a ação do Senhor em nós pode nos colocar nesse lugar de perdoadores, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo e continue conosco aqui, porque o nosso propósito é orar a palavra, porque da palavra procedem todas as promessas de Deus para a nossa vida.